Alguma vez já parou para pensar como o corpo consegue ir de 0 a 100 em segundos? Ou como ele aguenta o tranco numa corrida longa? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar os segredos por trás dessa verdadeira usina de energia que é o nosso corpo e descobrir como ela alimenta cada movimento que fazemos. Vamos começar com um quebra-cabeça que todo mundo que já fez algum exercício conhece bem. Por que uma pessoa consegue dar um pique na velocidade máxima, mas só por alguns segundos? Essa explosão de velocidade simplesmente some. Por que não dá para manter esse mesmo ritmo numa maratona inteira? Olha, a resposta para isso está na diferença gritante entre esses dois atletas. É exatamente aqui que a gente começa a entender a ciência fascinante de como o nosso corpo se transforma numa máquina de energia, quase como se trocasse de marcha dependendo do desafio. Para a gente entender isso de verdade, vamos imaginar o nosso corpo como uma usina de energia supermoderna. Esse processo todo de transformar comida em combustível é o que os cientistas chamam de bioenergética. E é essa a chave para resolver o nosso quebra-cabeça. Basicamente, é a ciência de pegar aquilo que está no prato e transformar em pura potência para os músculos. Simples assim. Certo, toda usina precisa de um combustível de confiança, né? Com a nossa não é diferente. O corpo humano depende de 3 fontes principais de energia, os famosos macronutrientes, para manter a máquina toda funcionando direitinho. Primeiro, os carboidratos. Pense neles como se fosse a gasolina de alta octanagem do corpo. Eles são quebrados em glicose para dar energia na hora. E o que sobra é guardado como glicogênio nos músculos e no fígado. É tipo um tanque reserva para quando a gente precisa daquela explosão de velocidade. Depois vem as gorduras, ou lipídios. E olha, não precisa ter medo delas. Elas são a nossa fonte de energia de queima lenta, sabe? Como uma lenha que queima devagarzinho na lareira. Elas mantêm o corpo aquecido, protegem os órgãos e fornecem energia para aquelas atividades mais longas e menos intensas. E por último, mas super importante, as proteínas. Elas são como a equipe de construção do corpo, sabe? Sempre consertando e construindo os músculos. O trabalho principal delas não é dar energia, mas se a coisa apertar, o corpo pode sim usar as proteínas como combustível. Ok, então a gente já entendeu os combustíveis, carboidratos, gorduras e proteínas. Mas como é que o corpo transforma isso em energia que ele pode usar de fato? Para isso a gente precisa olhar bem de perto, lá no nível celular, e conhecer a verdadeira moeda de energia do corpo. Apresento a vocês o ATP. Ele não é o combustível bruto, não. Ele é a moeda, já refinada e cheia de energia, que faz absolutamente tudo funcionar. O ATP é tipo o herói anônimo do nosso corpo. Ele que manda energia para tudo, desde a contração dos músculos quando a gente corre, até o coração batendo, e até mesmo para digerir a comida. É a faísca que mantém todas as luzes acesas. Mas aqui vem a parte mais chocante. Os nossos músculos guardam uma quantidade minúscula de ATP. Sabe para quanto tempo? O suficiente para só 3 a 6 segundos de esforço máximo. É isso mesmo, apenas alguns segundinhos. Isso nos traz de volta a nossa pergunta inicial. Se a gente só tem essa merreca de ATP, como é que conseguimos fazer qualquer coisa por mais tempo? A resposta é ao mesmo tempo simples e genial. O corpo está o tempo todo reciclando e refazendo o ATP. E para conseguir fazer essa reciclagem, o corpo tem 3 motores diferentes, ou sistemas de energia, e cada um deles foi projetado para uma tarefa bem específica. O primeiro motor é para aquela potência instantânea, explosiva. Pensa na largada de uma corrida de 100 metros ou num levantamento de peso. Esse primeiro motor, o sistema ATP-CP, é como um turbo mesmo. Ele não precisa de oxigênio e dá uma descarga de energia enorme na hora. O problema? Ele gasta o combustível em segundos. É exatamente por isso que até os velocistas mais rápidos do mundo, como o Usain Bolt, chegam no seu pico em menos de 10 segundos. A beleza desse sistema está na simplicidade. Uma molécula chamada fosfocreatina simplesmente doa uma parte dela para recarregar o ATP que foi gasto. É uma transferência direta, sem complicação, o que a torna a forma mais rápida de gerar energia. Bom, e quando o turbo acaba? Aí entra em cena o segundo motor, para aqueles esforços de alta intensidade que duram um pouco mais. Esse sistema, a glicólise anaeróbica, entra em ação em atividades que duram de 30 segundos a alguns minutos. Pensa numa corrida de 400 metros, por exemplo. Ele quebra carboidratos para gerar energia, também sem oxigênio, mas ele produz um subproduto bem famoso, o ácido lático. Que, aliás, não é o culpado pela dor muscular do dia seguinte, viu? É só um sinal de que o corpo está trabalhando duro. E, finalmente, para a jornada longa, o corpo aciona o seu modo piloto automático, o sistema aeróbico. Ele é, de longe, o nosso motor mais eficiente e que dura mais tempo. Então, como tudo isso funciona junto?
O grande lance é que esses sistemas não trabalham isolados. Não é um interruptor de liga e desliga. Na verdade, eles trabalham em conjunto, e um deles assume a liderança dependendo da intensidade e da duração do que a gente está fazendo. Esse resumo aqui amarra tudo perfeitamente. A gente vê o turbo, o sistema ATP-CP, para picos instantâneos, como no sprint. Depois, o pós-combustível, ou a glicólise anaeróbica, para esforços mais longos e intensos, tipo uma prova de natação. E, por fim, o piloto automático, o sistema aeróbico que nos mantém em movimento por horas numa maratona. É uma transição perfeita entre os motores para encarar qualquer desafio. Então, da próxima vez que for à academia, sair para correr ou praticar um esporte, vale lembrar desses 3 motores trabalhando a todo vapor. Entender como eles funcionam não é só uma questão de ciência, é um manual pessoal para liberar o nosso potencial atlético. A questão que fica no ar é: como vamos abastecer nosso próximo desafio?